Olá, povo de Deus. Vamos ao nosso devocional diário. Hoje é segunda-feira, terça-feira, melhor dizendo. Hoje é terça-feira, dia 18 de abril, mês 4, né? 18 de abril do ano 2023. Eu sou o pastor Vandels, pastor do Centro Evangelístico Nova Vida, e estamos no nosso devocional diário fazendo a leitura do 5º livro de Moisés, que também é o 5º livro na sequência do Antigo Testamento, que se chama Deuteronômio, ou a segunda lei, né? Porque é uma repetição da lei que Moisés entregara ao povo de Israel. A leitura para hoje é o capítulo 19 do livro do Deuteronômio, que vai falar sobre as cidades, o homicida e as cidades de refúgio, vai falar sobre os limites das propriedades, as testemunhas, e o último versículo vai falar sobre a lei de talião. Vamos à leitura. Livro do Deuteronômio, capítulo 19, na versão da Bíblia de Jerusalém. Diz assim: quando o Senhor teu Deus houver eliminado as nações cuja terra o Senhor teu Deus te dará, e as conquistares e estiveres morando em suas cidades e casas, separarás 3 cidades no meio da terra, cuja posse o Senhor teu Deus te dará. Estabelecerás o caminho, medirás as distâncias e dividirás em 3 partes o território da terra que o Senhor teu Deus te dará como herança. Isto para que nela se refugie todo homicida. Este é o caso do homicida que poderá se refugiar lá para se manter vivo, ou seja, não é qualquer homicida, né? Aquele que matar seu próximo involuntariamente, sem tê-lo odiado antes. Por exemplo, alguém vai com o seu próximo ao bosque para cortar lenha, impelindo com força o machado para cortar a árvore, o ferro escapa do cabo. Vejam essa situação tão clara, né? O ferro escapa do cabo do machado, atinge o companheiro e o mata. Ele poderá então refugiar-se numa daquelas cidades, ficando com a vida salva, para que o vingador do sangue, enfurecido, não persiga o homicida e o alcance, porque o caminho é longo, tirando-lhe a vida sem motivo suficiente, pois antes ele não era inimigo do outro. É por isso que eu te ordeno: separa 3 cidades, e quando o Senhor teu Deus fizer com que as tuas fronteiras se alarguem, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que prometera dar a teus pais, com a condição de que cuides de pôr em prática todos estes mandamentos que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus e andando continuamente em seus caminhos. Acrescentarás ainda mais 3 cidades às 3 primeiras, fazendo assim um total de 6 cidades de refúgio, né? Para que não se derrame sangue inocente na terra que o Senhor teu Deus te dará como herança, e não haja sangue sobre ti. Contudo,
Se alguém é inimigo do seu próximo e lhe arma uma cilada, levantando-se e ferindo-o mortalmente, e a seguir refugia-se numa daquelas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão pessoas para tirá-lo de lá e entregá-lo ao vingador do sangue para que seja morto. Que teu olho não tenha piedade dele, deste modo extirparás de Israel o derramamento de sangue inocente e serás feliz. Os limites, né? Ele diz aqui: não deslocarás as fronteiras do teu vizinho, não deslocarás as fronteiras do teu vizinho, colocadas pelos antepassados no patrimônio que irás herdar, na terra cuja posse teu Deus te dará. O que ele está fazendo aqui? Não remova os marcos antigos, né? As propriedades naquela época tinham seus limites mensurados, né? E eram fincados marcos para delimitar a fronteira do terreno. O que ele está dizendo aqui é que ninguém deveria, à noite, na madrugada, ou numa hora que ninguém estivesse vendo, ir lá no marco e aumentar em seu favor o tamanho da sua terra, invadindo assim a terra que é do outro. Vejam, né? O Senhor é quem vai, os olhos do Senhor é que estarão fiscalizando esta conduta proibida, né? As testemunhas, uma única testemunha não é suficiente contra alguém, em qualquer caso de iniquidade ou de pecado que haja cometido. A causa será estabelecida pelo depoimento pessoal de 2 ou 3 testemunhas. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando-o de alguma rebelião, as 2 partes em litígio se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em função naqueles dias. Os juízes investigarão cuidadosamente. Se a testemunha for uma testemunha falsa e tiver caluniado seu irmão, então vós a tratareis conforme ela própria maquinava tratar o seu próximo. Deste modo, extirparás o mal do teu meio, para que os outros ouçam, fiquem com medo e nunca mais tornem a praticar semelhante mal no meio de ti. Que teu olho não tenha piedade. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É a famosa lei de Italiano, né? A famosa lei de Italiano. Lições importantes aqui, né? Contra a falsa testemunha, para que ninguém altere os limites estabelecidos, o marco, né, da propriedade. As 6 cidades de refúgio, essas 6 cidades, para lá se dirigia aquele que cometeu um homicídio involuntário, que não teve a intenção, que não tinha nada contra o seu irmão, mas por um acidente, por uma casualidade, acabou levando o seu próximo à morte. Então ele ia, se recolhia a uma das 6 cidades de refúgio, apurava-se o ocorrido, confirmando-se a inocência dele, ele ficava ali protegido naquela cidade, e os parentes do morto não poderiam lançar mão dele. Disse Deus para quê? Para que não se derramasse sangue inocente na terra que o Senhor Deus estava dando ao povo de Israel. Amém? Que Deus nos abençoe com esta palavra, a nós e nossos familiares,
Em nome de Jesus. Amém.